Senhor presidente, de ordem de Vossa Excelência, hoje, dia 9 de setembro de 2009, há proposições sobre a mesa, a mensagem 253/2009, uma comunicação de sanção do Executivo de um crédito, projeto de lei do deputado Benedito Domingos, obriga um cadastramento no DETRAN a transportarem ao seu interior sacolas ou recipientes afins. Decreto legislativo, deputado Brunelli. Alberto Henrique Barbosa. Decreto legislativo, senhor Carlos Fernando da Silva. Decreto legislativo, senhor José Luiz Dantas Mestrinho. Decreto legislativo, senhor Luciano Gonçalves de Souza Carvalho. Decreto legislativo, Olavo Gonçalves Diniz. Decreto legislativo, projetos, todos os projetos, Rafael de Aguiar Barbosa. Projeto de decreto legislativo do senhor Valdecir Gonçalves Bueno. Projeto de decreto legislativo do senhor Laírson Vilar Rabelo. Projeto de decreto legislativo do senhor Gustavo de Arantes Pereira. Projeto de decreto legislativo senhor Elias Fernando Miziara. Projeto de decreto legislativo senhor Alexandre Visconti Brick. Projeto de decreto legislativo senhor José Nava Rodrigues Neto. Todos autoria do deputado Brunelli. Requerimentos, um requerimento do deputado Brunelli, 4, deputado Paulo Tadeu, 1, deputado Cristiano Araújo, 1, deputado Eurides Brito, 1, deputado Milton Barbosa, 4 indicações, Raimundo Ribeiro, 1 indicação, Geraldo Naves, 1 indicação, Cristiano Araújo, 1 indicação, Brunelli, 5 indicações, Rogério Ulisses, 1 indicação, deputado Eurides Brito, 1 indicação, Rádio Mansur, 1 moção, deputado Brunelli, outra moção, deputado Rádio Mansur, moção também, apresentado deputado Brunelli, parabeniza pelos relevantes serviços prestados na região de Brasília, em torno do Distrito Federal, as seguintes pessoas. Passamos também a ler, senhor presidente, a ata presidida pelo deputado Milton Barbosa Wilson Lima, na 75ª sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2009. Foi secretariada pelo deputado Rogério Ulisses e deputado Bispo Andrade, Renato Andrade. Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o início às 15h33, o término às 16h33. Pedi, senhor presidente, a dispensa aí da leitura da ata e a aprovação da mesma. Dispensa a leitura da ata e dou por lida aprovada a mesma. Antes do deputado Brunelli ler o restante do expediente, que só anunciar a presença da deputada Érica, deputado Rogério Ulisses, deputado Milton Barbosa, deputado Batista das Cooperativas, deputado Brunelli, e solicitar os demais parlamentares que se encontram na casa ou no cafezinho ou mesmo de seus gabinetes, que se dirijam ao plenário para a continuidade da sessão. Ao tempo em que informo que foi publicado no Diário da Câmara, atos administrativos, ato do presidente número 569 de 2009, o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no exercício da presidência e no uso de suas atribuições regimentais, em especial as previstas nos artigos 42, inciso 3º, a linha A, artigo 43, inciso 1 e artigo 61, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, resolve criar a Comissão Parlamentar de Inquérito prevista no requerimento número 1629 de 2009, para, num prazo de 180 dias, investigar denúncias de irregularidades nos contratos de prestação de serviços celebrados entre a Universidade de Brasília e Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração e Desenvolvimento, materializadas em investigações
da Controladoria Geral da União, que apontam condutas ilícitas e imorais de agentes públicos com recursos federais, que teriam causado vultuosos prejuízos aos recursos do Distrito Federal, que terá a seguinte composição: bloco partidário, democrata, titular, deputado Brunelli, suplente, deputado Geraldo Naves; bloco parlamentar democrático, deputado Batistas Cooperativas, titular, suplente, deputado Rogério Ulisses; bloco democrático social, titular, deputado Cristiano Araújo, suplente, deputada Jaqueline Roriz; Partido dos Trabalhadores, titular, deputado Cabo Patrício, suplente, deputada Érica Cocai; bloco democrático social brasileiro, PTB, PSDB, PMDB, PR, titular, deputado Bispo Renato, suplente, deputado Benício Tavares. Assina, Brasília, 8 de setembro de 2009, deputado Cabo Patrício, presidente em exercício. Ante o silêncio dos líderes partidários, quanto à indicação dos membros desta comissão parlamentar de inquérito, o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Cabo Patrício, no exercício da presidência, com fundamentos nos artigos 42, inciso 3º, artigo 43, inciso 1º e artigo 61, parágrafo 1º, do Regimento Interno, editou o ato número 569, de 8 de 9 de 2009, publicado no DCL de 9 de 9 de 2009, estabelecendo sua composição. Constituída está na conformidade do previsto no artigo 54, inciso 2º, do Regimento Interno, aberto o prazo de 10 dias contados da publicação do ato para a sua instalação. Informo aos parlamentares presentes que, durante a sessão ordinária, suspenderemos os trabalhos da sessão para a instalação e eleição do presidente e do vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Brunelli. Eu vou ler o que é isso aqui, hein? Tem o parecer aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, sobre a mensagem 221/2009, a indicação da recondução da diretoria da Agência Reguladora das Águas, Energia e Saneamento Básico, o senhor João Carlos Teixeira. Então, eu quero solicitar a Vossa Excelência que eu vá à leitura. O parecer não é meu, o parecer do deputado Rony Nemer, só para que conste nos protocolos formais dos anais da Casa e encaminhe Vossa Excelência aí as diretrizes que precisam ser formalizadas. Então... Acato a questão de ordem de Vossa Excelência, deputado Brunelli. Então, senhor presidente, após a realização da audiência pública e da competente arguição, proponho a aprovação do nome do senhor João Carlos Teixeira para a recondução do cargo de diretor da DASA, com compromisso de encaminhar a esta Casa os seguintes documentos. Estão descritos aqui os seguintes documentos. Assina o deputado Rony Nemer como fiel depositário dessa relação aqui. Acato a questão de ordem de Vossa Excelência, será encaminhada a publicação do diário de amanhã e incluído na ordem do dia. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Duas coisas, senhor presidente. Uma é que a Comissão de Meio Ambiente, que procedeu à arguição para a recondução do senhor Luiz Teixeira, ela solicitou uma série de documentos, como aqui já foi falado, uma série de informações, que o sabatinado não teve condições de oferecê-la durante a arguição. E há uma decisão da Comissão de Meio Ambiente de que, se não chegarem essas informações, nós não arguiremos mais nenhum indicado para ocupar a direção da DASA. Já tem um outro indicado que está na comissão para que a gente possa estabelecer a sabatina, estabelecer os critérios para a sabatina e marcar a arguição, mas a decisão nossa é que, sem as informações que ficaram de ser encaminhadas para a comissão, nós não iremos proceder nenhuma arguição. Nenhuma arguição. Até porque as respostas, eu não tive como votar favorável à indicação do sabatinado, na medida em que as respostas foram absolutamente evasivas, foram absolutamente sem convicção
e com desconhecimento, me parecia, vários sintomas de desconhecimento da própria legislação. Isso é um aspecto apenas para esclarecer. O segundo, senhor presidente, é que eu sugeriria que, pelo que eu pude depreender dos membros que compõem a CPI, que foram indicados para compor a CPI, há quórum regimental para que se possa proceder à eleição do presidente e do relator. Então, sugiro a Vossa Excelência que, como há quórum, que nós possamos suspender essa sessão e, imediatamente, estarmos instalando a CPI, fazendo a eleição do presidente, a indicação do vice e do relator. Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, deputado Érico Cocai. Anunciar também a presença do deputado Chico Leite no plenário nesse momento. E convoco os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, publicada no Diário e no DCL da Câmara de hoje, para a eleição do presidente e do vice-presidente. A inscrição do... como constam aqui 3 dos membros, a maioria, deputado Batista, deputado Brunelli, se encontram, vou abrir o prazo de 5 minutos para a inscrição do cargo de presidente e de vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Anunciar também a presença do deputado Wilson Lima, que se encontra no plenário. A sessão não está suspensa, está só aberto o prazo, 5 minutos para a inscrição do cargo de presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra, deputado Chico Leite? Presidente, eu queria que Vossa Excelência, só para juízo nosso, determinasse a secretaria que lesse o nome dos membros da CPI, respectivos suplentes, e a indicação bloco a bloco, né, como de regimento. E, em seguida, eu vou, com a permissão de Vossa Excelência, proceder a alguns requerimentos relativos à CPI. Ok, deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, os membros são, pelo Democrata, titular deputado Brunelli, suplente deputado Geraldo Naves. Pelo Bloco Parlamentar Democrático, titular deputado Batista Cooperativa, suplente deputado Rogério Ulisses. Pelo Bloco Democrático Social, titular deputado Cristiano Araújo, suplente deputada Jaqueline Roriz. Pelo Partido dos Trabalhadores, titular deputado Cabo Patrício, suplente deputado Érico Cocai. Pelo Bloco Democrático Social Brasileiro, titular deputado Bispo Renato, suplente deputado Benício Tavares. Tá certo. Após a eleição, então, presidente, eu gostaria de fazer requerimento acerca de procedimento da CPI. Cato questão de ordem de Vossa Excelência, deputado Chico Leite.
Suspendo a sessão para a eleição do presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente conversar Questão de primeiro ordem, sobre os membros, velho. Eu não fui consultado. Sou processo eleitoral, não fui consultado de nada. Deputado Cristiano Araújo, há 40 minutos nós instalamos a sessão. E regimentalmente foi feita a leitura de todos os membros efetivos e suplentes. Regimentalmente estabeleceu-se um prazo de 5 minutos para se instalar os nomes e foram apresentados os nomes. Então, estamos em regime de votação. Fazendo uma correção, as eleições são individuais, então nós estamos buscando a eleição do deputado Cabo Patrício. Consulta o deputado Cristiano Araújo se está apto já a votar. Ok, tudo bem. Perfeito. Então, para presidente, deputado Cabo Patrício, como vota Vossa Excelência? Sim ou não? Patrício, presidente, é o único candidato, né? Voto com Vossa Excelência. Como vota o deputado Júnior Brunelli, para a presidência, Cabo Patrício? Também voto com o deputado Patrício. Essa presidência também vota com os demais parlamentares. Pela presidência, o deputado Cabo Patrício. Como vota o deputado Cabo Patrício? Vou votar na minha pessoa, mas era mais conveniente que eu me abstivesse, inclusive, em função de já ter alcançado os 3 votos. Então, eu me abstenho porque os 3 já votaram e é o único nome, então meu voto é pela abstenção. Perfeito. Era essa a ressalva que eu ia fazer a Vossa Excelência. Uma vez que houve unanimidade, uma dificuldade nenhuma, Vossa Excelência se votar a si mesmo. Então, declaro eleito presidente da comissão o deputado Cabo Patrício, com 4 votos favoráveis e 1 ausência. Agora ele assume a fala da vice ou não? Eu não tinha entendido. Vossa Excelência se abstém? Ah, perdão. Então, 3 votos favoráveis e 1 abstenção. Deputado Cabo Patrício, que eu havia entendido que tinha votado em si próprio, e 1 ausência. Passo a presidência ao deputado Cabo Patrício, para que proceda a continuidade da votação. Assumo a presidência dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, dando continuidade ao processo eleitoral. Temos um candidato inscrito, deputado Júnior Brunelli, ao cargo de vice-presidente da comissão. Pergunta ao deputado Batista. O seu voto. Meu voto é favorável, voto pelo sim. Deputado Cristiano. Sim. Deputado Brunelli. O deputado Brunelli também votou sim. Eu também voto sim. Então, com 4 votos favoráveis e 1 ausência, está eleito vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Júnior Brunelli, dos Democratas. Dando continuidade, como cabe regimentalmente ao presidente indicar o relator, então indico o deputado Batista das Cooperativas como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Batista. Eu gostaria de fazer essa questão de ordem para parabenizar Vossa Excelência por estar iniciando o processo de presidência dessa tão importante comissão. No momento que parabenizo o deputado Júnior Brunelli como vice-presidente dessa comissão, parabenizo o deputado Cristiano Araújo como membro titular efetivo e agradeço a indicação de Vossa Excelência para a relatoria da referida comissão. Quero dizer que essa casa
tem desenvolvido um trabalho ímpar, senhor presidente, nesse legislativo. Inclusive mostrando, e não poderia ser diferente, o seu grau de independência. Como tem que ser um poder legislativo forte e soberano. Quero dizer que vim para essa casa, e tenho sempre me referido, quando busco referência à minha eleição, com uma graça divina. Obtive uma graça divina de ser eleito deputado distrital, trabalhando em 2 cidades, Santa Maria e Recanto das Emas, em cima do trio elétrico, velho, e buscando compromisso. Compromisso com a comunidade. Compromisso de que, vindo para esse parlamento, de maneira alguma me curvaria a nenhuma benesse. De maneira alguma trocaria votos por benefícios. E de maneira alguma, e acho que um deputado não precisaria, a priori, fazer essa ressalva que eu vou fazer agora. A priori não precisaria. Infelizmente, alguns políticos têm que fazer essa ressalva. De maneira alguma, absolutamente, de maneira alguma, me permitiria ser corrompido em algum momento. E em nenhum momento, eu acho que nem um parlamentar, deputada Érica, nem um político, nem um cidadão deve ser corrupto, deve buscar ações erradas, deve se submeter, deve trair o povo, em momento algum. E por uma simples e grandiosa razão. Venho agora, por coincidência, do sol nascente. E é impressionante como as pessoas ainda, e digo esse ainda com tristeza, respeitam os políticos. Como algumas pessoas ainda se encantam com o deputado. Como tem prazer de quando Vossa Excelência vai na casa, eu vou, deputado Patrício, qualquer um, vai na residência, e somos tão bem acolhidos. Então o povo não merece que se desenvolva nenhuma ação errada. Então eu quero me comprometer com essas ressalvas, essas colocações, senhor presidente. Está buscando a relatoria dessa comissão de uma forma o mais correta possível. Tenho certeza que todos os membros vão fazer. Acho necessário que tenhamos coragem de implementar ações. É fundamental dizer que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é um instrumento jurídico, legal e legítimo do Parlamento. Então, com essas considerações, eu encerro a minha questão de ordem, senhor presidente. Agradeço ao deputado Batista por suas palavras. Tenho certeza da isenção de Vossa Excelência como relator da comissão, não só de Vossa Excelência, como de todos os membros aqui presentes. Não é a primeira comissão parlamentar. Queria, antes de encerrar, convocar todos os parlamentares desta comissão para uma reunião ordinária já na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na sala de comissões, para que a gente defina já uma estratégia de trabalho, uma tática, e inclusive os dias que funcionarão a Comissão Parlamentar de Inquérito e quais os próximos passos que nós tomaremos nas investigações. Passo a palavra nesse momento ao vice-presidente, deputado Júnior Brunelli. Senhor presidente, eu quero agradecer os votos empenhados por Vossa Excelência, o deputado Batista, deputado Cristiano, que certamente estiveram e estão presentes aqui nessa casa, presentes mandatos efetivamente em benefício da população. Entendemos a responsabilidade, o grau das demandas, das necessidades que foram colocadas à época, em julho, quando foram noticiadas pelos veículos de informação nacional a respeito dessas mazelas que foram colocadas a público. E nessas questões que foram colocadas hoje, efetivamente, em Vossa Excelência, na presidência, o que também ficamos um pouco surpresos nessa manhã, ao ler o Diário da Casa, que tinha sido chamada, instalada
imediatamente nós tivemos um contato telefônico também, porque estávamos colocados ali como um membro da CPI, deixando claro que em nenhum momento, deputado Patrício, eu recebi telefonema do governo. Mesmo estando na base do governo, eu não recebi nenhum telefonema do governo para que houvesse uma negativa disso fazer. Deixo bem claro que não houve nenhuma situação. Entendemos, então, que o governo estava também nessa questão de não trazer nenhum empecilho a esta questão. Então, eu quero agradecer os votos dos presentes componentes dessa comissão e entender que, certamente, teremos 180 dias até o mês de maio, em que findará e poderá ser renovado por mais 90 dias, né? Certamente eu estava ouvindo a deputada Érica e alguns outros deputados falando sobre a questão da saúde, que pode haver também um crescimento de outras investigações. E hoje está sendo, deputada Érica, deputado Patrício, o dia de luto na questão da saúde no Distrito Federal. Eu estive com o presidente do sindicato agora há alguns momentos e demonstra algumas situações que o governo local precisa de dar uma atenção mais imediata nessa questão, tendo em vista grandes obras, um trabalho até bonito, que a população tem se agradado na questão das execuções que estão realmente dando um novo norte à cidade. Mas a questão da saúde precisa ser olhada com um pouco de mais carinho, haja vista essas necessidades que a saúde não tem preço. A saúde é a vida, e a vida é um bem que não se pode perder, porque se o perder, nada há para fazer de obras, outro segmento dentro da sociedade. Então, eu quero agradecer, colocar também à disposição dos nossos jornalistas, agora dessa questão também hoje importante que nós estaremos aí passando também no partido. Acredito que a nossa questão de buscar um caminho, que hoje é uma candidatura que não faz mais parte do deputado Brunelli, é uma candidatura firmada por um segmento, e eu recebi a missão do segmento e estarei aí trabalhando para que isso aconteça. Obrigado, deputado Brunelli, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Declaro encerrados os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Só um instante, deputado Chico Leite. E já convoco os membros para a primeira reunião ordinária, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na sala das comissões. Declaro reaberta a sessão ordinária do dia 9/9 de 2009. E anunciar a presença do deputado Raaj, que se encontra presente, deputado Raimundo Ribeiro, que também já se encontra presente na casa, nos trabalhos. Deputado Milton já foi dito. E passo, então, a questão de ordem, deputado Chico Leite. Deputado Patrício, as perguntas, as indagações, os questionamentos do nosso estudo, do acompanhamento que fazemos da execução orçamentária, ainda não me chegou às mãos para que eu pudesse encaminhar a CPI. Provavelmente vou fazê-la até o dia da primeira reunião, por escrito. E aí oferecer a nossa contribuição a essa CPI digital. De outro turno, deputado Patrício, penso que urge uma CPI para apurar a desconformidade entre a administração da saúde pelo GDF e a necessidade da população. O que nós temos visto, assistido, da falta de recurso humano, da falta de material, o volume de investimentos na iniciativa privada em detrimento da saúde pública e da saúde coletiva, o descaso para com a vigilância sanitária, o descaso para com o paciente, transformando a saúde em objeto de lucro, deputado Patrício, faz com que nós tenhamos como urgente uma apuração profunda acerca de como está sendo gerida a saúde hoje no Distrito Federal. O caso é grave, não há uma cidade, não há uma casa
Não há uma pessoa com quem nós não tenhamos conversado que não diga que a nossa saúde está na UTI. Deputado Patrício, então a minha impressão é de que é urgente nessa casa uma CPI do descaso do GDF com a saúde pública, com a saúde das pessoas no Distrito Federal, transformado em objeto de lucro. Obrigado, deputado Chico Leite. Vossa Excelência tem toda a razão. A sociedade do DF tem reclamado muito quanto ao atendimento da saúde pública e esta casa tem condições de dar continuidade e andamento a 2 comissões parlamentares de inquérito, como já foi feito em outras ocasiões, ou até mesmo 3, mas 2 a gente tem toda certeza já ocorreu nessa casa. Dando continuidade à sessão, Questão de ordem, senhor presidente. vamos dar andamento e continuidade ao comunicado de líderes. Antes, porém, questão de ordem, deputado Brunelli. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência pautasse aí, dado a exiguidade, e nós vamos ter uma celebração, principalmente do Sindicato dos Médicos, o PDL 369, 366, 370, 371, 372, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, para que sejam inclusos na ordem do dia, senhor presidente. Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, para que seja incluído na ordem do dia. Chamo para fazer uso da palavra a deputada Érica Cocai, líder do Partido dos Trabalhadores. Por 5 minutos, deputada Érica. Presidente, acho que a Câmara Legislativa, no dia de hoje, ela cumpre a sua função precípua, porque nos cabe não apenas legislar, mas também fiscalizar o Poder Executivo. Seria absolutamente um ato de se encobrir com o manto da invisibilidade e da própria vergonha, se essa Casa Legislativa, após colher as assinaturas necessárias para instalar a CPI digital com fatos extremamente relevantes, fatos que exigem uma investigação sistemática desta Casa, que possa se deter em todos os aspectos das denúncias que foram postas, e seria extremamente vergonhoso se essa Câmara não procedesse à instalação desta CPI. Portanto, o dia de hoje, com a instalação da CPI, já com a eleição do presidente, vice-presidente e a indicação do relator, já com a primeira reunião para segunda-feira, acho que essa Câmara rasga todo o manto que a encobria e a impedia de dialogar com a sociedade, e tem a possibilidade de fazer um diálogo com a própria sociedade e justificar a sua existência da Câmara Legislativa. Porque 8 assinaturas, que é o que o regimento estabelece como assinaturas, o número necessário para se instalar uma CPI, essas 8 assinaturas existiam na CPI digital, matérias para investigar, uma CPI para investigar denúncias que tiveram repercussão nacional, e seria um verdadeiro absurdo baixar a cabeça, olhar de lado, falar para o chão, se essa casa não tivesse instalado. Portanto, eu me sinto, neste exato momento, com uma alegria grande termos instalado essa CPI, porque significa, efetivamente, a Câmara se impor e exercer a sua função. Mas, senhor presidente, isso por si só ainda é insuficiente para que nós possamos mostrar à sociedade que estamos aqui para defender os seus interesses. Eu digo isso porque há um requerimento para que se construa uma CPI da saúde aqui nesta casa. Só de recursos que foram repassados para a iniciativa privada na saúde, sem licitação, nós temos quase 200 milhões este ano. Quase 200 milhões repassados sem licitação de recursos da saúde. Ontem nós fomos surpreendidos ao verificar que o governo, mais uma vez, ele terceiriza e terceirizou em um valor, empenhou um valor de quase 3 milhões para, inclusive, esterilização de equipamentos na saúde, material na saúde. É um absurdo que isso esteja acontecendo. Primeiro, que não existe nenhum dado técnico que diga que é imprescindível e emergencial terceirizar a esterilização. Segundo, que nós não sabemos, essa empresa, que é uma empresa de Anápolis, como a empresa
que é de Goiânia, uma outra empresa, e o secretário de Saúde, me parece, tem relações muito próximas com os empresários de saúde do estado de Goiás. Depois nós, um dia, vamos saber por quê, e nós vamos saber por quê que existe essa relação muito próxima, mas foi também um empresário de Goiás que está responsável e que ganhou sem licitação também, ou sem licitação dentro dos critérios que exigem a boa prática no exercício dos recursos públicos, que irá estar quarteirizando a UTI do Hospital de Santa Maria, que vai ser quarteirizado. Tanto se criticou, e o governador Arruda tantas vezes criticou o ICS, e tanto contou loas, porque tinha extinto o ICS, que servia como um grande guarda-chuva para que se prescindisse de licitações, está transformando a Real Sociedade Espanhola num grande ICS. Porque a Real Sociedade Espanhola tem quarteirizado vários serviços no Hospital de Santa Maria, sob o argumento de que é uma instituição privada e que, portanto, não precisa se submeter ao processo de transparência, da impessoalidade, da economicidade que está previsto no processo licitatório. Mas o secretário de Saúde também terceirizou as ambulâncias, sobre o argumento do surto de gripe. Ora não tem surto, ora a Secretaria de Saúde está controlado a incidência da gripe dita gripe suína aqui no Distrito Federal. Ora, ela é tão grave, o quadro é tão grave, que exige do governo uma emergencialidade e a contratação de, por exemplo, ambulâncias. As ambulâncias, hoje reconhecidas na imprensa pela própria Secretaria de Saúde, as ambulâncias são usadas. As ambulâncias que estão à disposição do Distrito Federal são usadas. Nós tivemos acesso às fotos que foram tiradas pelo Conselho de Saúde de Sobradinho, são ambulâncias avariadas. E o governo está pagando R$ 1.650.000 para essas ambulâncias, enquanto nós temos vários veículos, várias ambulâncias em condição de uso que estão encostados. Veículos e ambulâncias da Secretaria de Saúde encostados. Se o governo gastasse mais ou menos isso, ou um pouco mais que isso, poderia estar executando toda a verba destinada para a manutenção dos veículos da área de saúde ou da Secretaria de Saúde, e não precisaria terceirizar de uma empresa do Rio de Janeiro, que traz a ambulância e traz os servidores. Os servidores estão ociosos, os motoristas da rede, porque se terceirizou também os profissionais que vão conduzir essas ambulâncias, profissionais que não conhecem nada de saúde, que tem que ficar pedindo informações, como tivemos notícia, a servidores da área de saúde, para saber por onde, qual é a porta onde entram as macas. Portanto, é um absurdo isso está acontecendo no Distrito Federal. É um absurdo porque esse Distrito Federal teve um modelo de saúde que foi precursor do próprio SUS, com o princípio do SUS. É um absurdo que nós tenhamos gastos com diárias de UTI, que a metade desses gastos, apenas a metade do que o governo gastou pagando UTI, está pagando em média R$ 3.000 por um leito de UTI, uma diária, quando um plano de saúde paga pelo mesmo leito, no mesmo hospital, R$ 1.800. E com a metade do dinheiro que gastou o ano passado com a contratação de UTIs privadas, daria para suprir a rede pública de todos os leitos de UTI necessária. Então, são elementos que estão dados, que não se pode, não tem resposta. É tanto que o secretário de Saúde, num ato de extremo autoritarismo, na reencarnação de Luís XIV, que dizia o Estado sou eu, proibiu todos os diretores de hospitais de falar com a imprensa. Disse que o diretor de hospital que falar com a imprensa será alvo de um processo, de um inquérito administrativo. É um absurdo que os profissionais que lidam com a insuficiência de recursos todos os dias, com as filas, com a insuficiência de material, os diretores dos hospitais estejam caçados no seu direito de se relacionar com a imprensa. Também foi a Secretaria de Saúde, o secretário adjunto, o senhor Florencio, que ameaçou o defensor público que estava salvando vidas através da sua ação profissional. Disse que esse servidor, defensor público de carreira, iria pagar muito caro,
por estar questionando a saúde do Distrito Federal. Em verdade, o doutor André nunca questionou a saúde do Distrito Federal. Simplesmente assegurou o direito das pessoas à míngua, à beira, num limiar entre a vida e a morte, de que elas tivessem o direito à vida, que é assegurado na Constituição e assegurado pela nossa própria condição humana. Também o próprio secretário de Saúde ameaçou de processar a promotora do ProSUS, dizendo que iria processá-la porque simplesmente ela estava elevando ou fazendo a sua função, que são as representações, as ações civis públicas, enfim, a função do Ministério Público. Nós estamos vivendo um autoritarismo aqui no Distrito Federal e particularmente na área de saúde. E por fim, senhor presidente, dizer que não se pode tratar a coisa pública desta forma. Não se pode tratar a coisa pública desta forma. A unidade que tem o maior volume de recursos do Brasil é a unidade que tem o maior volume de recursos do Brasil, o Distrito Federal, tem uma das piores saúdes, inclusive a saúde, numa pesquisa feita em nível internacional, apontava que a saúde do Distrito Federal é a última de todo o Brasil, embora receba o maior volume de recursos per capita. Não é falta de recursos, é falta de gestão, é falta de vergonha e é falta de competência do secretário de Saúde. Obrigado, deputada Érica. Chamar para fazer uso da palavra, deputado Rogério Ulisses, pelo Bloco Parlamentar Democrata Progressista. Não se encontra. Deputado Geraldo Naves, pelo DEM. Deputado Regufe, pelo PDT. Deputado Cristiano Araújo, pelo Bloco Trabalhista. Deputado Benício. Deputado Milton, a fazer uso da palavra, no lugar do deputado Cristiano Araújo. Bom demais, né? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou fazer uma derivação aqui dos assuntos que estão sendo abordados. Eu vou tornar a falar sobre a absurda diretriz do BRB, que está exigindo dos clientes que para fazer uma remessa para uma conta de um outro banco, tenha que ir à agência bancária para fazer um cadastro prévio dessa conta. Eu nunca vi um absurdo maior do que esse. Esse presidente que está aí, que veio do Banco do Brasil, ele trata o cliente achando que está fazendo favor. E esse cidadão vem agora impor uma regra dessa. Eu sou um correntista de 1972. Não é ontem. Não é da gestão desse cidadão, que disse que a cadeira dele é muito pequena para ele. Arrogante, trata mal os funcionários, servidores de 30 anos de carreira, ele trata mal, junto com a trupe que ele trouxe do Banco do Brasil. Encheu o BRB de diretores do Banco do Brasil. E eu não vejo ninguém falar nisso. Nem mesmo os parlamentares ligados à área de banco não falam. Mas eu, como não sou nem uma coisa nem outra, eu falo. Já fiz um requerimento para esse cidadão, protocolei hoje, eu quero que ele me dê a razão legal de estar exigindo isso do cliente. E vou fazer uma coisa se ele não me der uma resposta plausível, que não é aquela que informar alguém que é para prevenir a lavagem de dinheiro. Eu falei ontem, esse cabeça de porco que inventou isso, devia estar em outro lugar, menos no banco. Ele devia pugnar pelo bom tratamento ao cliente. E o BRB, que tem uma folha quase que exclusiva de servidores,
que custava 800 milhões, 1 bilhão, quando o banco estava sendo falado para vender, é que é tratado dessa forma. E eu não vejo, eu gostaria de ver os parlamentares aqui se posicionando quanto a isso. Isso é um absurdo. O que o banco está fazendo com o seu cliente. Eu digo, e repito, eu não quero, desta tribuna, concitar os correntistas do banco, não, hein? Para uma coisa que eu estou imaginando fazer. Porque se eu tiver de ir a uma agência bancária, a minha agência bancária, para cadastrar uma conta de um parente ou de um filho, para poder fazer uma remessa, desta tribuna eu vou fazer um apelo a todos os clientes do BRB, que não quero fazer agora nesse momento. Queria também dizer uma coisa, eu não sou contra nenhuma CPI, não. Mas é preciso olhar a CPI com o resultado imediato que ela vai ter. Eu vi aqui, estou vendo desde a semana passada, pedidos para a CPI da saúde. E eu disse, vou repetir o que eu disse na outra fala. Qual é o resultado direto para o paciente que está dia e noite na porta dos hospitais? A CPI, instaurada agora, vai pavimentar toda a forma ruim de atendimento aí? Se for, eu assino. Alguém tem que provar que o paciente, os pacientes que estão aí nas filas dos hospitais vão ter pelo menos um médico de plantão, que não tem. É preciso olhar para isso. Vamos olhar, vamos nos ombrear para que o cidadão que precisa de hospital, que vai para a fila do hospital, tenha um atendimento melhor imediatamente. Se alguém me provar que tem, eu assino. Se não provar, eu vou ver, eu vou verificar e vou continuar buscando um resultado imediato para o destinatário de todo o serviço público, que é o cidadão. Muito obrigado, presidente. O senhor me permitiu a parte? Obrigado, deputado Milton. Aí eu concedo questão de ordem para a deputada Érica, até para dar continuidade. Solicito ao deputado Milton Barbosa, que ajuda a secretariar os trabalhos. Questão de ordem, deputada Érica. Senhor presidente, me parece que uma CPI ela tem dois objetivos. Responsabilizar os culpados, identificar os culpados para que possam ser responsabilizados pelos órgãos competentes, para se acabar com um mal que não é só para a saúde, uma doença não só da saúde, mas da educação, de todas as políticas públicas, que é a impunidade. E o segundo é ter ações propositivas. Deputado Milton Barbosa, gostaria de, muito respeitosamente, lhe apontar apenas alguns resultados da CPI da saúde que essa casa fez. Essa casa, a primeira coisa, regulou e estabeleceu a regulação de leis de UTI, leitos de UTI, o que sobremaneira melhorou a vida dos demandantes de leitos de UTI, embora o compromisso que foi feito à época com o secretário, de que, a partir da CPI, de que haveria a construção de leitos públicos, não foi cumprido. Mas, mesmo assim, regulação dos leitos de UTI. Nunca mais se comprou remédios por vale, porque se comprava remédio por vale naquela gestão, no momento da CPI. Isso significava que se comprou o remédio, inclusive, com prazo de validade perto de ser vencido. E o secretário, à época, Arnaldo Bernardino, foi, por unanimidade, alvo de uma sentença do TCDF para devolver aos cofres públicos 4 milhões de reais. Então, a CPI da saúde, ela teve uma série de consequências imediatas. Mas, para além disso, ela encaminhou aos tribunais, ao Ministério Público, enfim, aos órgãos competentes, a apuração de uma série de irregularidades ali verificada. Eu digo que se essa CPI digital e também uma CPI da saúde, se ela não for enterrada viva, fazendo um paralelo, como foi a CPI do cemitério, sepultada em ossários clandestinos, como foi a CPI do cemitério, se não acontecer isso, uma CPI sempre traz resultados. A CPI da saúde teve melhorias imediatas para a população, a destituição também do secretário, que no primeiro momento o novo secretário resolveu uma série de problemas históricos da própria saúde e também a responsabilização dos culpados. Acho que uma CPI, todos nós deveríamos defendê-las. Se tem materialidade, se tem fatos concretos, como é a questão da saúde.
e como é a questão da CPI digital. Todos nós deveríamos fazê-lo, e o governo deveria ser o primeiro. O deputado Augusto Carvalho, que o próprio governador José Serra disse que não conhece a sua sabedoria, a sua experiência de saúde, em vez de ficar querendo calar a boca de diretor de hospital, ameaçar defensor, processar promotor, deveria dizer que não tem qualquer tipo de medo em fazer uma CPI para investigar a própria saúde. Aquela questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa. Ao tempo que passo a presidência a Vossa Excelência para a condução dos trabalhos. Eu vou repetir, deputada Érica, que não sou contra nenhuma CPI. Eu estou pugnando por uma consequência imediata, que eu defendo, no caso da saúde, a melhoria imediata, repito, do atendimento ao cidadão. Ao final e ao cabo, se houver responsabilidade, evidentemente vai ter que se encaminhar aos órgãos competentes, não tenha dúvida nenhuma. Mas o que eu estou dizendo é isso. Vai se fazer uma CPI aqui, acredito, o atendimento vai continuar o mesmo, o cidadão vai para o hospital, não tem médico. Eu acho que antes disso, a gente teria que cerrar a fila para melhorar o atendimento ao cidadão. Eu não sei como se vai fazer, mas eu estou aqui defendendo melhorias imediatas para o atendimento ao cidadão, ao pobre que vai para a porta do hospital e chega lá, constata que não tem médico. É isso que eu defendo. Não sou contra a CPI, pelo contrário. Agora, quero ver os resultados imediatos delas. Se os tiver, eu estou junto. Estou assinando, componho, não tem problema nenhum. Deputado Regufe, a questão de ordem. Uma questão de ordem também sobre esse tema. Aqui foi tocado na questão, deputado Milton Barbosa, da CPI dos cemitérios. CPI que eu propus e da qual eu fiz parte. A CPI dos cemitérios, ela teve o mérito de ter tornado público e de forma transparente para toda a população do Distrito Federal uma série de absurdos e irregularidades que aconteciam há anos e que toda a população desconhecia. Então, a CPI dos cemitérios teve esse mérito, a partir da denúncia que eu protocolei nessa casa. Agora, ela não conseguiu o resultado esperado porque ela foi abruptamente encerrada antes do tempo. O erro ali não foi a instalação da CPI, o erro ali foi ter encerrado a CPI de forma abrupta e até de forma violenta antes do final do seu prazo e antes do fim das suas investigações. E a CPI acabou, infelizmente, sem defender sequer a cassação da concessão da empresa que administra os cemitérios do Distrito Federal. O que me parece algo extremamente revoltante e inadmissível, na minha opinião. Então, assim, o erro ali não foi a instalação da CPI, o erro ali foi a CPI ter terminado antes do tempo. E isso gerou, inclusive, a minha saída antes do relatório final, como consequência, por um protesto a essa decisão de se terminar com a CPI. Com relação à saúde, na minha opinião, é um problema extremamente sério e grave no Distrito Federal. Quem vai solucionar o problema da saúde? Quem vai colocar médicos nos hospitais? Quem vai fazer com que tenha um médico no plantão para atender um paciente? Quem vai fazer com que um paciente não tenha que ficar 8 horas numa fila de emergência de um PS, de um pronto-socorro? Não vai ser o Poder Legislativo. Tem que ser o Poder Executivo. Isso é uma responsabilidade do Poder Executivo, não do Legislativo. Agora, o Poder Legislativo tem sua responsabilidade, que é fiscalizar a qualidade do serviço, fiscalizar o gasto do dinheiro do contribuinte e fiscalizar o sistema público de saúde no Distrito Federal. Então, se há uma irregularidade, se há um indício de irregularidade, eu não vejo problema em ter CPI. Por quê? Acho que quem não deve não teme, não tem por que se querer evitar uma investigação. Se estão querendo fazer uma CPI político-partidária para dar um efeito político, aí é outra história, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na minha opinião, a minha preocupação enquanto legislador, enquanto representante da população, aqui eleito e aqui nesta casa, é de defender o contribuinte
defender o melhor uso do dinheiro público e cumprir com as minhas obrigações com a população. E eu penso que é uma obrigação do Poder Legislativo fiscalizar a qualidade do serviço público e o gasto do dinheiro público na área da saúde. Vai resolver o problema? Não. Quem vai resolver é uma política pública de saúde séria e eficiente, e aí parte do Executivo, que é o responsável para instituir, formular e executar essa política. Agora, o Poder Legislativo cabe a fiscalização do gasto do dinheiro público e da qualidade do serviço público. Então, eu não vejo problema em ter uma CPI. Acho que é um papel dessa casa investigar, acho que mal não vai fazer. Aliás, eu tenho, deputado Milton, eu tenho um apreço por Vossa Excelência, que é uma pessoa que tem uma preocupação clara com o gasto do dinheiro do contribuinte. Eu, nessa casa, eu tenho desde que eu aqui cheguei, no dia 1º de janeiro de 2007, eu nunca deixei de assinar uma CPI. Algumas eu acho até que não eram importantes. Tinha outras coisas mais importantes para se investigar, como, por exemplo, a da CPI da OAB. Teve a minha assinatura. Mas eu penso que tem outras coisas mais importantes, como o transporte público, que eu fiz um requerimento pedindo uma comissão parlamentar de inquérito, como a saúde. Agora, nunca uma investigação vai deixar de sair por falta de uma assinatura minha. Porque eu acho que o Poder Legislativo tem que investigar, sim. Tem que cumprir o seu papel de fiscalização, sim. Se há um indício de irregularidade, isso tem que ser, sim, apurado. Bom, se não vai dar resultado, se vão usar aquilo como barganha, se vão depois encerrar antes do tempo, se vão obstruir uma investigação, aí, se vai ter gente vendendo voto, aí é uma coisa que tem que ser apurada pela Justiça, pelo Poder Judiciário. Agora, e a população julgar, a sociedade ver e julgar. Agora, o meu papel é fazer com que a investigação aconteça. E é por isso que eu assinei o requerimento de instalação da CPI. Obrigado, deputado Regufe. É visível a falta de quórum, em razão do que eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.